Eu acho que você já sabe que não é pensar positivo que pode mudar as coisas. É sobre pegar o que você vai aprender aqui e repetir até se tornar outra pessoa. Se você consegue descrever exatamente tudo o que você faz no seu dia e sabe exatamente o que você vai fazer hoje, amanhã e depois, você está em um programa. E eu afirmo a você que se você não estiver vivendo no momento presente, totalmente consciente, você está executando um programa. Entenda uma coisa, prestar atenção e se manter no momento presente é uma habilidade. E essa habilidade pode não só te tornar rico, como pode te fazer conquistar o que você quiser. Quantos de vocês realmente acreditam na ideia de que a maneira que você pensa tem algum efeito na sua vida? Que seus pensamentos criam sua vida? Então, quantas pessoas aqui realmente acordaram essa manhã e conscientemente criaram um futuro? Você sabe qual é a principal razão do porquê as pessoas não fazem isso? É porque você realmente não acredita que isso seja verdade? Se você soubesse profundamente que isso é absolutamente verdade, você não perderia um único dia e não deixaria de criar uma realidade diferente todos os dias. Você não deixaria que nenhum pensamento passasse pela sua consciência que você não gostaria de experimentar. O seu cérebro, de acordo com a ciência neurológica, é organizado para refletir tudo o que você sabe na sua vida. O seu cérebro é um registro do seu ambiente, é um relatório do seu passado. Assim, se você acredita nisso, então o ambiente controla o seu pensamento ou o seu pensamento controla o seu ambiente? Então, se você acordou de manhã, saiu da cama pelo mesmo lado que você sai pela manhã anterior e desligou o despertador com o mesmo dedo, se calçou os mesmos chinelos e você vai para o chuveiro, se lava e segue a mesma rotina, então você dirige para o trabalho do mesmo jeito que fez no dia anterior, para ver as mesmas pessoas que desencadeiam em você as mesmas respostas emocionais. E aí você faz as mesmas coisas que você sabe fazer. Então, você volta correndo para casa, se apressa para checar seus e-mails. E aí você se apressa para ir para a cama e começar tudo de novo, um dia após o outro. E aqui está minha pergunta. O seu cérebro mudou de alguma maneira nesse dia? Nós podemos dizer que você está pensando os mesmos pensamentos, realizando as mesmas ações que criam as mesmas experiências e que produzem as mesmas emoções, mas secretamente esperando que algo mude na sua vida. Como o ambiente desperta diferentes circuitos no seu cérebro, você começa a pensar igual ao seu ambiente. Quando você vê as mesmas pessoas, vai aos mesmos lugares e faz as mesmas coisas na mesma hora. Isso é o ambiente externo que está despertando diferentes circuitos no seu cérebro, causando você a pensar igual a tudo que você sabe e contando que você pense conforme tudo que você sabe e que é familiar a você. Isso faz com que você continue criando a mesma vida e a lei quântica continua se aplicando a você. Você está pensando igual a tudo que você sabe e você continua criando mais do mesmo. Para mudar, para verdadeiramente mudar, é preciso pensar maior do que o ambiente. E todas as grandes pessoas na história sabiam disso. Todos eles tiveram uma visão. Por mais que as grandes pessoas na história não pudessem cheirar, sentir ou ter a concretização exata do que eles fizeram no futuro, aquela realização, antes de tudo, estava viva em suas mentes e ficaram tão vivas que eles começam a viver como se essa realidade estivesse acontecendo agora. Assim, você pode acreditar em um futuro no qual você ainda não pode experimentar com seus sentidos, mas você pensou sobre ele o suficiente somente para parecer que o evento já está acontecendo. A ciência neurológica diz que isso é absolutamente possível. Agora, sua personalidade cria sua realidade pessoal? É isso? Simples assim. E sua personalidade é feita de como você pensa, e como você age, e como você sente. Então, a personalidade que está presente, sentada aqui hoje, você criou a realidade presente chamada vida. E se você quiser criar uma nova realidade pessoal, então, em um nível fundamental, você tem que mudar os pensamentos que você está pensando, e os comportamentos e os hábitos que estão demonstrando, e as emoções que vocês memorizaram, que se tornaram parte da sua identidade. A maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade pessoal com a mesma personalidade. Nós temos que nos tornar outra pessoa. Isso nunca vai funcionar, porque você precisa se tornar outra pessoa. Então, como você continua pensando os mesmos pensamentos, realizando as mesmas ações e vivendo as mesmas experiências que produzem as mesmas emoções, existe o princípio da ciência neurológica que diz: células nervosas que se comunicam continuam se comunicando. E se você continua mantendo os mesmos estados mentais e corporais de novo,
o seu cérebro começa a trabalhar na mesma sequência, nos mesmos padrões e nas mesmas combinações. E sempre que você faz o seu cérebro trabalhar de uma certa maneira, isso é chamado de mente. Mente é o cérebro em ação. Então, como você se lembra todos os dias quem você pensa que é, você está fazendo o seu cérebro funcionar exatamente do mesmo jeito. E como ele funciona no mesmo padrão ao longo do tempo, o cérebro se vicia no padrão muito limitado. E isso é chamado de personalidade. Agora, aquela caixa no seu cérebro não é literalmente uma caixa, mas são programas neurológicos que rodam de forma redundante, porque nós continuamos fazendo as mesmas coisas repetitivamente. Para mudar a sua vida, então, é preciso fazer o cérebro trabalhar em novas sequências, novos padrões e novas combinações. E aí, você começa a fazer ele trabalhar de uma forma diferente. E o ingrediente que nos permite fazer isso é conhecimento ou informação, porque toda vez que você aprende algo novo, você faz uma nova conexão em seu cérebro. E isso é o que a aprendizagem é. Aprender a forjar novas conexões. E lembrar é manter ou sustentar essas conexões. Então, toda vez que você tem um pensamento, você produz uma substância química. Se você tiver pensamentos grandes, ou ilimitados ou alegres, você ativa certos circuitos em seu cérebro que se conectam em sequência, padrões e combinações muito específicas, que produzem um nível mental, que ativa outra parte do cérebro, que produz uma substância química, para que você sinta exatamente da maneira que está pensando, seja grande ou limitado. Agora, se você tiver um pensamento negativo, triste ou autodepreciativo, você ativa diferentes circuitos, em combinações diferentes e sequências diferentes, e produzem um nível mental diferente, e o seu cérebro começa a liberar um lote diferente de substâncias químicas, que sinaliza ao corpo para que você comece a se sentir da maneira negativa como está pensando. Seja negativo, triste, não merecedor. Então, no momento em que você se sente dessa maneira, você acabou de se tornar o seu pensamento e entra num ciclo de começar a pensar da maneira como você se sente, o que produz mais substâncias químicas para que você se sinta da maneira como pensa de novo. Então você fica nisso. Você se sente da maneira como pensa e pensa da maneira como sente. E algumas pessoas fazem isso por 20, 30 ou 40 anos. Agora, a redundância desse círculo ao longo do tempo cria o que eu chamo de estado de ser. Estado de ser é quando a sua mente e corpo estão trabalhando juntos, ou seus pensamentos e sentimentos estão alinhados com o conceito. Assim, pensamentos são a linguagem do cérebro e sentimentos são a linguagem do corpo. E como as pessoas sempre são pegas por esse ciclo de pensar e sentir e pensar ao longo do tempo, elas condicionam seus corpos a memorizar aquela emoção, bem como a mente consciente. E sempre que o corpo sabe tão bem como a mente, isso é chamado de hábito. Hábito é quando o seu corpo é a mente. Agora, 95% de quem você é, quando chega aos 35 anos de idade, é um conjunto de comportamentos memorizados, um conjunto de reações emocionais, crenças, percepções, atitudes que funcionam como um programa de computador. Então, 5% da sua mente consciente começa a trabalhar com a outra parte, que é 95% daquilo que você memorizou. A pessoa quer pensar positivamente, mas ela está se sentindo negativa. Elas querem criar um quadro de visualização dos sonhos, com a imagem de suas vidas futuras, mas se sentem desmerecedoras. Isso é mente e corpo em oposição. Nós temos que recondicionar o corpo para uma nova mente. E as pessoas ficam presas em um estado destrutivo, porque suas mentes estão totalmente viciadas em um determinado comportamento. Nós temos esses 3 cérebros que nos permitem nos mover para um novo estado de ser. O campo quântico, ou mente universal, ou seja lá como você gosta de chamar, corresponde ao que você está sendo. E não como você está pensando ou como está se sentindo, mas a combinação de como você está pensando e sentindo, chamada de estado de ser. E a maioria das pessoas está sempre esperando por uma crise, trauma, doença ou perda ou diagnóstico para realmente querer mudar alguma coisa. Elas esperam até o ponto em que o ego chegou a um nível tão baixo que elas não podem continuar do jeito que eram. E é só nesses momentos mais críticos de doença, trauma e momentos difíceis que nós começamos a parar para pensar na forma como estamos pensando e no que estamos acreditando e na forma como agimos, ou em quais são as emoções e atitudes que estão nos dominando. A minha mensagem é: por que esperar? Nós podemos mudar de um estado de dor e sofrimento, que tende a ser um modelo humano, ou nós podemos aprender a mudar para um estado de alegria e inspiração. E agora eu vou te falar qual é a parte mais difícil desse processo. A parte mais difícil de tudo isso é apenas reservar um tempo para fazer. É apenas isso. É reservar um tempo no seu dia para o seu precioso eu e começar a imaginar um novo estado de ser. Mas lembre-se,
Comece a se imaginar e sentir ao mesmo tempo. Conecte o pensamento com a sua forma de sentir. Pare por 5 minutos no mínimo todos os dias e selecione um pensamento ou uma realização junto com um sentimento que carrega esse pensamento. Pare 5 minutos por dia no mínimo e comece a mudar uma coisa de cada vez, não várias coisas ao mesmo tempo. Apenas carregue um pensamento junto a um sentimento e o alimente diariamente por no mínimo 5 minutos. Liste tudo aquilo que você deseja mudar e tudo aquilo que você deseja alcançar. Crie um pensamento para isso, que carregue um sentimento e repita isso diariamente e naturalmente você verá as coisas mudar.